Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre mais glândulas que está relacionado ao nosso sistema endócrino. Como nós já começamos a comentar sobre as adrenais e gônadas, agora você pode acompanhar com os slides juntamente com a apostila em mãos. Então vamos lá. As nossas adrenais, elas também são chamadas de suprarrenais e elas ficam localizadas nessa região aí bem próximo dos nossos rins. Então, como nós temos um par de rins, cada rim tem uma dessas glândulas pertinho dela. Então, elas são divididas em duas regiões: a região cortical, que é mais externo, e a região medular, que é a região da medula das adrenais. Cada uma dessas porções estão com uma incumbência de produção de substâncias diferentes, de hormônios diferentes que vão agir em situações diferenciadas no nosso organismo. Na região cortical, nós vamos ter exatamente a produção de hormônios corticoides. Os hormônios corticoides, eles podem ser esteroides, né, divididos em mineralocorticoides e também glicocorticoides. Tem a produção de hormônios que chamamos androgênicos, que são exatamente os hormônios relacionados às características sexuais secundárias, os hormônios que vão trazer algumas modificações aí para cada um dos seres vivos, né, para cada um do ser humano. Então a gente tem o uso do colesterol nessa região cortical das adrenais para a produção desses hormônios, que pode ser os glicocorticoides, os mineralocorticoides ou então os hormônios sexuais, que são os hormônios andrógenos, que a gente vai ter aí as características sexuais secundárias femininas e masculinas pela presença desses hormônios da região cortical das nossas glândulas adrenais. Então a gente vai ter os mineralocorticoides, então, dessa região cortical das nossas glândulas suprarrenais ou adrenais, eles vão fazer a regulação da quantidade de sódio e potássio no nosso organismo. Então, a gente tem como dos principais esses hormônios que a gente chama de aldosterona. A aldosterona, ela age exatamente lá nos néfrons, dentro dos nossos rins, estimulando a reabsorção de sódio e auxiliando na eliminação do potássio. Então, quando a gente tem a filtração lá do sangue nos rins para a produção de urina, que vai ser eliminado do nosso organismo pelo sistema excretor, esse hormônio produzido pela região cortical das adrenais vai então facilitar a reabsorção de sódio para voltar à circulação sanguínea e ajuda na eliminação do potássio. O que vai estimular a liberação, né, da aldosterona? Quando nós estamos com uma alta concentração de potássio na nossa corrente sanguínea, no plasma sanguíneo, então isso estimula a ação da aldosterona. Tem também quando o hormônio adrenocorticotrófico ele é secretado pela nossa hipófise. Lá na nossa hipófise, que é uma glândula mestra, vai enviar esse hormônio para que haja estimulação, então, da secreção da aldosterona pelas adrenais. E a renina, que é produzida nos néfrons, ela também promove o aumento da angiotensina do tipo 2 e vai, então, aumentar a vasoconstrição. E isso vai fazer com que a pessoa tenha a sensação de sede, aumentando a produção da aldosterona e aí haja uma melhor reabsorção de sódio e eliminação de potássio lá nos néfrons. Então, tem 3 situações, né, os principais fatores que estimulam a liberação desse hormônio na nossa corrente sanguínea. Então, a gente vê aí que vai ter algo que vai desencadear a ação das adrenais para a liberação de aldosterona. Então, a gente vê que se tem a sensação de sede na nossa corrente sanguínea é porque há maior concentração, né, de algumas substâncias no nosso plasma sanguíneo, então vai precisar eliminar o potássio, uma reabsorção do cloreto de sódio, que é do sal, né? Aí a gente vai ter então a liberação da aldosterona. A hipófise vai também mandar o hormônio lá para a glândula adrenal para estimular o quê? A glândula adrenal liberar também a aldosterona e a ação lá nos néfrons. E a gente tem também a própria renina, que ela é produzida ali dentro dos néfrons, fazendo com que a gente aumente aí a angiotensina,
que vai fazer uma vasoconstrição, vai ficar mais contraído os nossos vasos sanguíneos, então vai ter a sensação de sede. Essa sensação de sede ela é acionada pelo nosso hipotálamo lá no sistema nervoso. E aí também isso aciona a nossa suprarrenal para liberar a aldosterona. Agora, os glicocorticoides, ele inclui o cortisol, também são produzidos pela região do córtex das nossas adrenais. Ele vai estar relacionado com os nossos momentos de estresse e aumento da concentração de glicose no nosso corpo. Então, olha só, o cortisol, ele vai fazer com que a gente tenha maior concentração, né, de açúcar para ficar disponível para as nossas células e a gente ficar em alerta, e melhora a nossa memória e atenção, e ele também vai fazer com que a gente tenha maior pressão sanguínea. Em contrapartida, vai aí diminuir a sensibilidade aí dos nossos neurotransmissores, vai ter uma diminuição da serotonina, que é um neurotransmissor que causa alegria, felicidade, e dá uma supressão também no nosso sistema imunitário, né? A gente fica aí com uma baixa na nossa imunidade. E ele está relacionado também com isso daqui que eu quero mostrar, o nosso ciclo circadiano. Ele vai ser liberado no período que a gente acorda, lá pelas 6 da manhã. E aí, conforme vai anoitecendo, ele diminui a produção. Eu vou voltar aqui os slides para a gente continuar. Quais são os efeitos do cortisol, então? Esses glicocorticoides. A proteólise, então vai quebrar proteínas no nosso fígado, que aumenta a concentração da glicose no sangue, então a gente quebra algumas substâncias proteicas lá no fígado, que estavam ali armazenadas, para aumentar a concentração de açúcar no sangue. Também ocorre a lipólise, que é a quebra de lipídios armazenados no tecido adiposo, e também gliconeogênese, que é exatamente esse aumento de açúcar circulante, a glicose circulante na nossa corrente sanguínea, e tem uma ação anti-inflamatória, reduz a concentração do sistema imunológico no sangue. Esses são os efeitos desse hormônio, que é um glicocorticoide produzido pelas nossas suprarrenais, o cortisol. O estresse e hipoglicemia estimula a secreção de cortisol. Quando a pessoa ela está passando por um momento de ficar muito estressada, ansiedade, né? Também estimula a secreção desse hormônio, por isso que ele é o hormônio que está atribuído à questão do estresse. E o que é a hipoglicemia? É a baixa na quantidade de glicose circulante no nosso sangue, e aí vai estimular a concentração do cortisol, que vai lá na nossa camada de lipídios, né, no nosso tecido adiposo, quebrar ele para que tenha maior quantidade de açúcar circulante, e também lá no fígado para quebra da proteína, né, proteólise, para justamente ter açúcar sendo liberado na nossa corrente sanguínea. São ações que desencadeiam a secreção, que o nosso hormônio aí, cortisol, ele vai ser liberado justamente para que regule essas questões, tanto da hipoglicemia e do estresse. Como eu comentei, a produção do cortisol, ela está em função do nosso ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico de 24 horas, que é do dia. Há uma intensa liberação do cortisol no início do dia, entre as 6 e 8 da manhã, e ele é como se fosse o nosso despertador, né? Ele vai agir de acordo com a luminosidade aí, principalmente a luz natural do sol, e ele então vai ser liberado em maior intensidade nesse período. Conforme vai passando o dia, diminui a concentração desse hormônio para outros hormônios entrarem em ação. Já a parte medular das glândulas adrenais, até agora a gente viu os hormônios que são os hormônios da região cortical. Agora a parte medular secreta adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios, eles são hormônios que são liberados quando nós estamos passando por uma situação de estresse ou perigo. Então, é quando a gente fala dos hormônios das causas emergentes. Quando acontece uma emergência, alguma situação ao nosso redor e a gente fica em total alerta. Esses hormônios vão trazer algumas consequências importantes para o nosso organismo, como a glicogenólise hepática e muscular. Nos nossos músculos e no nosso fígado, está lá o açúcar grandão em formato de glicogênio, que quem levou para lá foi a insulina, que é um hormônio produzido por outra glândula. Lá, esse glicogênio, ele vai
ser quebrada em glicose, em moléculas menores, para voltar à circulação sanguínea essa glicose e ter maior disponibilidade de energia para as nossas células, já que essas situações de estresse, essa situação de fuga, requer maior gasto energético. Também vai ter o aumento da frequência cardíaca, maior rapidez na distribuição desses nutrientes pelo corpo, porque a demanda é elevada. Broncodilatação, aumenta-se o diâmetro dos nossos brônquios, consequentemente os alvéolos pulmonares, justamente para que a gente consiga aumentar o fluxo de oxigênio nos nossos pulmões, em todos os nossos tecidos, todo o nosso corpo. Então, aumenta a frequência cardíaca, broncodilata-se os nossos brônquios lá nos pulmões, justamente para que aumenta aí a quantidade de oxigênio disponível nas células. E tem midríase também, que é uma dilatação na pupila, que é justamente para ter maior quantidade de luz entrando nos nossos olhos e a gente consegue ver as coisas com maior clareza, com maior nitidez, justamente para a gente ampliar a nossa visão para a situação que está acontecendo. Essas são consequências importantes da adrenalina. Já as gônadas, que são as nossas glândulas sexuais, vamos assim dizer, são os órgãos que produzem os nossos gametas. Então, as nossas gônadas são os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. As gônadas, elas também passam pela situação de produzirem os hormônios, que são os responsáveis pelas nossas características sexuais. Então, esses hormônios, eles vão agir aí nas nossas características sexuais secundárias, que dá início na puberdade, nos meninos, alargamento do ombro, né? A questão do engrossamento da voz, o crescimento de pelos, tanto no rosto quanto na região pubiana. Já nas mulheres, vai ter aí a cintura fica fininha, né? O quadril alarga, maior concentração de gordura na região aí do quadril e das pernas. Vai ter também uma modificação na voz, mas menos expressiva do que nos meninos. Tem o desenvolvimento das mamas. E também a questão da menstruação, que é o ciclo ovariano. Tudo isso pela ação desses hormônios sexuais que são produzidos nas gônadas. Nos homens, temos a testosterona sendo produzida nos testículos e nas mulheres, estrogênio e progesterona. Aí também a gente tem a ação hormonal para que haja o amadurecimento dos ovócitos nas meninas, que são os gametas, e nos meninos a produção e amadurecimento do espermatozoide, que acontece dentro dos testículos. Então, os hormônios produzidos aí pelas gônadas esteroides, a partir do colesterol, a gente tem aí o estrogênio e progesterona dentro dos ovários femininos e a testosterona dentro do testículo, que é no homem. Essas gônadas, elas também são orientadas pela hipófise, que é aquela glândula mestra, né? Ela vai enviar o folículo estimulante e luteinizante, que são dois hormônios, para a ação dessas glândulas que nós chamamos de gônadas, porque produzem aí hormônios sexuais. Olha só, os ovários, a produção do estrógeno vão atingir diversas situações do nosso corpo, porque vai fazer com que o corpo cresça, estimula o desenvolvimento das características sexuais secundárias da mulher. Para o sistema reprodutor, o estrógeno vai estimular a maturação dos órgãos genitais da mulher e prepara sempre o útero para a gravidez, né, todos os meses. Já a progesterona, lá no útero, ela completa a preparação da mucosa uterina, a progesterona que vai promover o espessamento do endométrio para receber o embrião, caso se tenha uma gravidez, e também a progesterona que mantém a gravidez até o fim. Nas mamas, a progesterona ela estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias e outros locais, a progesterona ela estimula o desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas também, juntamente com o estrógeno. Já nos homens, a gônada, o testículo, promove, né, a produção do hormônio testosterona, que vai agir apenas no sistema reprodutor para a reprodução. Na puberdade, a testosterona ela vai desenvolver as características sexuais secundárias do homem, estimula a maturação dos órgãos genitais, promove o impulso sexual e controla a produção de espermatozoides, além de dar um maior vigor físico para os homens, a questão de crescimento muscular, crescimento em estatura, engrossamento da voz, crescimento de pelos, enfim, todas as características bem marcantes para o sexo biológico masculino na nossa espécie. Tá bem? Se você ficou com alguma dúvida, escreve para Pro e a gente se vê daqui a pouquinho.